Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Luta News. No vídeo de hoje vamos falar sobre lenda do UFC faz comparação ousada com Topuria. Carlos Prates prepara retorno ao octógono. Maurício Huff promete levar fãs à loucura com o anúncio da próxima luta. Então bora de notícias. Vamos começar com a comparação ousada feita por Matt Brown, que colocou Ilia Topuria no caminho da grandeza de Jon Jones. A performance dominante de Ilia Topuria no UFC 317, onde nocauteou Charles do Bronx ainda no primeiro round, continua ecoando fortemente no mundo do MMA. Agora campeão de duas divisões, com vitórias consecutivas sobre nomes como Volkanovski, Holloway e Oliveira, Topuria começa a ser citado entre os grandes da história. E quem levantou essa bola foi ninguém menos que o veterano Matt Brown. Durante sua participação no podcast The Fighter vs. The Writer, Matt foi direto. Se ele vencer o Arman Tsarukyan na próxima luta, já podemos começar a compará-lo com o Jon Jones. Para Brown, o que Topuria fez até agora é impressionante, mas o teste real de grandeza será contra Arman Tsarukyan. Segundo ele, apesar da rivalidade popular com Paddy Pimblett, que deve mesmo ser o próximo a enfrentá-lo, a luta que realmente importa para o legado de Ilia é contra o armênio. Todo mundo sabe que o mais justo seria Arman. Não estou dizendo que ele está fugindo, mas o Topuria claramente quis Paddy primeiro. Só que se ele vencer o Arman, mesmo que não seja de forma espetacular, isso vale mais do que vencer o Charles, na minha opinião. Brown ainda destacou que, mesmo que Paddy traga mais atenção e audiência, ele não oferece o mesmo desafio técnico que Tsarukyan. E é justamente por isso que vencer Arman significaria muito mais para o legado de Topuria. Paddy vai vender, vai gerar atenção, mas não acrescenta ao currículo do Ilia. Agora, vencer o Arman, aí sim estamos falando de grandeza. Vale lembrar que Tsarukyan seria o desafiante de Islam Makhachev no UFC 311, mas acabou saindo da luta por lesão. Isso teria desagradado o UFC, atrasando sua chance pelo título. No entanto, com Makhachev fora da divisão e Topuria reinando nos leves, Arman volta à discussão como o nome mais merecedor da disputa. Matt Brown reforçou ainda que a comparação com Jon Jones não é exagero. Olha o que o Topuria fez nas últimas 3 lutas. Eu revi o currículo do Jon Jones e não sei se dá para dizer que ele enfrentou 3 nomes seguidos no nível de Volkanovski, Holloway e Oliveira. Talvez, com o tempo, a gente tenha essa perspectiva, mas o que Ilia está fazendo agora é absurdo. Brown também destacou que, no auge de sua carreira, Jon Jones passou a enfrentar lutadores que nem sempre eram os melhores disponíveis, por conta da escassez de talentos nos meio-pesados. Já Topuria está no peso leve, uma das divisões mais profundas do UFC, o que torna sua sequência ainda mais impressionante. A crítica que eu faço ao Jon é que, com o tempo, ele enfrentou oponentes que talvez nem deveriam estar ali. Já o Ilia está numa divisão lotada de monstros. Se ele continuar vencendo, não tem como não colocá-lo entre os maiores de todos os tempos. Mesmo entendendo que, do ponto de vista comercial, Topuria versus Pimblett é mais vendável, Brown insiste que a luta contra Tsarukyan é a que mais importa para a história que o espanhol está construindo. Se ele vence o Arman, mesmo que depois enfrente o Paddy ou outros nomes, isso sela o argumento de que ele está no caminho da grandeza. É a luta que tem que acontecer, pelo legado. E você concorda com Matt Brown? Ilia Topuria está realmente no caminho para se tornar um novo Jon Jones? Ou ainda falta muito para isso? Deixa sua opinião aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os bastidores do UFC. Agora vamos falar sobre o retorno de Carlos Prates ao octógono. Depois de amargar sua primeira derrota no UFC, Carlos Prates já tem data e adversário encaminhados para tentar a recuperação. O brasileiro, um dos principais nomes da equipe Fighting Nerds, deve retornar ao cage no UFC 319 em uma revanche não oficial
contra um velho conhecido do público. A última vez que vimos Prates em ação foi no duelo principal do UFC Kansas City, onde acabou superado por Ian Machado Gary. A derrota não foi apenas simbólica, ela encerrou uma impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas que incluía nomes de peso como Neil Magny e Li Jingliang. Agora, com o foco renovado, Prates mira seu lugar de volta entre os melhores meio-médios da organização. De acordo com o jornalista Laerte Viana, a organização já está de olho em colocar Prates frente a frente com Geoff Neal no card de apoio do aguardado confronto entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev no UFC 319. Esse duelo, aliás, já estava planejado anteriormente para o UFC 314, mas acabou sendo adiado após Neal se retirar por conta de uma lesão. Geoff Neal, por sua vez, não sobe ao octógono desde a vitória por nocaute técnico sobre o ex-campeão dos leves Rafael dos Anjos, no UFC 308. Antes disso, Neal havia sofrido duas derrotas duras contra o próprio Ian Gary e também contra Shavkat Rakhmonov. Embora a luta entre Prates e Neal ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelos matchmakers do UFC, a expectativa é que o anúncio ocorra nas próximas semanas. O UFC 319 será realizado em Chicago, marcando o retorno da organização à cidade após 6 anos de ausência, o que por si só já aumenta a importância do evento. Além de Prates, o card do UFC 319 já promete grandes emoções, incluindo o retorno de Michael Venom Page aos médios em duelo contra o ex-desafiante ao título Jared Cannonier. Outro combate que chegou a ser ventilado nos bastidores foi Paddy Pimblett versus Justin Gaethje, mas o próprio Pimblett usou as redes sociais para negar a informação e encerrar os rumores. Carlos Prates tenta, portanto, manter o embalo da equipe Fighting Nerds, que vive um ano agitado no cenário do MMA em 2025. Caio Borralho, um dos destaques do time nos médios, já tem luta marcada contra Nassourdine Imavov no UFC Paris em setembro. Enquanto isso, Jean Silva, companheiro de treino de Prates na divisão dos penas, será o protagonista do Noche UFC em setembro contra o ex-desafiante ao cinturão Diego Lopes. Jean vem embalado por uma finalização sobre Bryce Mitchell no UFC 314, que lhe rendeu destaque internacional. Carlos Prates tem agora essa missão de mostrar que a derrota para Ian Gary foi apenas um tropeço momentâneo e nada melhor do que uma vitória convincente sobre um nome respeitado como Geoff Neal para recolocar o brasileiro no caminho do título. Agora vamos falar sobre Maurício Ruffi, a nova ameaça brasileira no peso leve. Considerado a principal promessa brasileira da categoria até 70,3 quilos, Maurício Ruffi está prestes a dar um grande passo na sua carreira no UFC. O jovem talento da equipe Fighting Nerds vem chamando atenção não apenas pelo desempenho dentro do octógono, mas também pelas provocações ousadas fora dele. E a última teve como alvo ninguém menos que o campeão Ilia Topuria. Em uma entrevista recente ao site Egg Fight, Ruff mandou um recado empolgado para seus fãs, prometendo novidades que devem agitar a divisão. Sem revelar detalhes, o lutador criou ainda mais expectativas sobre o anúncio de sua próxima luta. Galera, espera só mais um pouquinho, nos próximos dias vai sair uma notícia que vocês vão à loucura. Quem acompanha o Ruff e torce para eu ser campeão, está chegando uma grande novidade para vocês. Uma luta muito boa e vocês não perdem por esperar, prometeu o brasileiro. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a provocação direta ao campeão Ilia Topuria, que recentemente nocauteou Charles do Bronx de forma brutal no UFC 317 e assumiu o trono dos leves. Sem estar sequer ranqueado ainda no top 15, Ruff decidiu se posicionar com ousadia e fez questão de deixar sua mensagem nas redes sociais poucos dias após a vitória de Topuria.
Aproveite muito bem esse momento, Topuria. Eu definitivamente vou te colocar para dormir, escreveu o brasileiro, inflamando os fãs e acendendo uma possível rivalidade futura. Aos 29 anos, Maurício Ruff vive o melhor momento da carreira e não carrega o título de promessa por acaso. Seu cartel profissional é expressivo: 12 vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu há mais de 5 anos no SFT, contra Manuel Souza em 2019. Desde então, o lutador reencontrou seu melhor ritmo, vencendo 3 vezes no circuito nacional antes de conquistar sua chance no UFC. No Contender Series de 2023, Ruff garantiu o contrato com um nocaute impressionante sobre Raimon Magomedaliev. E desde que estreou oficialmente no Ultimate, ele já soma 3 vitórias, todas em eventos numerados, mostrando que está pronto para grandes palcos. Sua última apresentação, inclusive, foi de tirar o fôlego. Um nocaute espetacular sobre o veterano King Green no UFC 313, realizado em março deste ano. O desempenho foi tão dominante que muitos especialistas passaram a considerar Ruff como um nome a ser observado com muita atenção nos próximos meses. Agora, com uma nova luta prestes a ser anunciada, o brasileiro promete continuar subindo degraus rumo ao topo da divisão. E se depender da confiança que vem demonstrando, Ilha Topuria já pode se preparar para uma futura ameaça vinda do Brasil. Então por hoje é isso, galera. Espero que tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam no canal e até mais!